Bom, pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas, estamos ainda envolvendo, então, as teorias de falhas estáticas, ou teorias para falhas estáticas. Nós vamos fazer o exemplo 2, que é um exemplo que envolve a teoria de von Mises. Só que nesse exemplo, tá, ele vai ser um pouquinho diferente dos demais, porque nós vamos dimensionar a peça a partir da teoria de von Mises. Isso não é um caso muito normal. Esse problema que nós vamos fazer, ele pode ser feito em alguns casos, mas na maioria dos casos ele se torna um caso complexo de ser resolvido. E a gente não faz. A gente geralmente faz uma análise, tá, do problema, tá? Então, o problema que nós vamos resolver é esse aqui, ó, tá? A figura ilustrada na peça abaixo, tá, ilustra uma peça cilíndrica de aço. Então, aqui, ó, nós temos uma peça cilíndrica de aço, esse material é aço, tá? Que está engastado neste ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho um engaste numa outra peça, no ponto A. Então, no ponto A, é esse aqui o ponto A, ela se encontra engastada. E essa peça, dá para vocês verem que é uma espécie de uma alavanca, né? É uma espécie de uma alavanca. E essa peça, então, ó, essa peça, ela possui aqui na extremidade da alavanca, nesse ponto aqui, ó, é aplicado uma força F de 1.350 newton. Tá? Olha só, aqui foi dadas as dimensões da peça, essa pecinha aqui tem um diâmetro de 15 milímetros, tá? A tensão de escoamento desse material, né? A tensão de escoamento desse aço, ela é de 400 megapascal. 400 megapascal. A tensão de resistência SUT, ela é de 750 megapascal. Tá? E o que ele pede nesse problema é o seguinte: qual é o diâmetro, então, ó, aqui? Qual é o diâmetro que eu preciso na peça? Tá? Qual é o diâmetro que eu tenho? Eu preciso da peça, de forma que essa barra tenha um coeficiente de segurança de 2,5. Certo? Qual é o coeficiente de segurança? Qual é o diâmetro da peça? De forma que eu tenha um coeficiente de segurança de 2,5 via teoria de von Mises, ó, pela teoria de von Mises. Tá? Então, precisamos determinar o diâmetro da peça. E essa peça, então, ó, se vocês olharem, ela é uma peça cilíndrica, é uma peça de diâmetro, com peça circular. Esse ponto aqui, ó, onde está aplicada essa alavanca, ele está a 125 milímetros, né, do engaste. E ainda aqui, ó, em relação ao centro da peça, essa força F que é aplicada, ela se encontra a 100 milímetros de distância. Tá? E aí, então, puxa, qual é o diâmetro dessa peça? Vejam que o problema ainda deu uma série de outras informações. Ó. Ele colocou que essa dimensão aqui dessa peça é 6,5 milímetros. Tá? Essa outra altura dessa chapinha é 30 milímetros. E aqui o diâmetro, então, dessa seção, 15 milímetros. Mas nada disso importa no nosso problema. Tá? Porque todas as informações que eu preciso encontrar tem que estar relacionadas com esta peça aqui, ó, com essa barra aqui circular, de comprimento 125. Então, é ela que eu preciso calcular o diâmetro dessa peça. Tá? Nos problemas anteriores que nós fizemos sobre a teoria de von Mises, tá, nós fizemos o contrário. Foi dado o diâmetro da peça, foi dado o diâmetro da peça, e eu precisava, a partir do diâmetro da peça e das informações de material e dimensões, calcular o coeficiente de segurança por von Mises. Isso é o que foi dado nos problemas anteriores que nós fizemos. Agora não, agora é o contrário. Então, essa informação aí, né, essa informação aqui, não mais existe, ó.
Agora eu tenho o coeficiente de segurança, 2,5, e preciso calcular o diâmetro da peça. Então, vocês vão ver que esse tipo de solução dá para fazer, mas ela geralmente é mais trabalhosa, tá? Ela envolve uma análise um pouco maior, tá? Geralmente, geralmente, fazer uma análise, ou seja, ir atribuindo o valor de diâmetro D e calculando o coeficiente de segurança é melhor do que tudo, tá? Do que o que nós vamos fazer agora. Vocês vão ver por quê, tá? Então, esse é o problema. Vejam que, de antemão, conversando com vocês um pouquinho, tá? Vejam que essa força F que está aplicada ali, ó, de 1.350 newton, vou colocar em azul aqui agora ela, para destacar aqui, tá? Vejam que ela provoca algumas solicitações da peça. A peça que eu quero calcular é a barra de aço lá presa no engaste, tá? Então vejam que esta força F, em função dessa alavanca, ela vai provocar um momento torsor na peça, um torque na peça, tá? E essa força F, se eu levar em consideração ó, a distância da força F até o engaste, ó, essa distância qual que é? 25, vou colocar aqui em verde. Ó, essa distância aqui, ó, 25 milímetros até o centro dessa pecinha aqui, ó, e dessa pecinha até o engastear tem 125. Então, ó, 25 mais 125 dá essa distância aqui, ó. Ó, aqui tem 25 e mais 125. 150 milímetros. Essa distância, essa força F vezes 150 milímetros, causa um momento fletor na peça. Então, lá o ponto A, que vai ser carregado, ele vai estar sujeito a algumas tensões, tá? Uma delas vai ser a tensão devido à torção e outra vai ser devido ao momento fletor. São essas duas solicitações que vão ter lá. Então, sempre que quando vocês forem resolver um problema, seja de carga estática, seja de carga dinâmica, pessoal, primeiro, leiam muito bem o enunciado e coloquem todas as informações que vocês estão olhando no enunciado, coloquem no desenho. E se não tem o desenho, se não existe o croquis, façam o croquis desse problema para poderem entender melhor o problema. A gente, engenheiro mecânico, vocês vão entender mais os problemas quando vocês desenharem esses problemas. Quando vocês fizerem um croquis desse problema. Vocês vão compreender melhor essa solução. Então, façam sempre isso. Tentem juntar. Nas provas que vocês fizerem, também, a figura que está na prova é para vocês rabiscarem bastante ela. Tá? Coloquem a lápis as informações para vocês entenderem melhor o que acontece no problema. Tá? Bom, vamos então à solução. Existe mais ou menos um padrão para resolução de problema desse tipo. É a receita de bolo. Tá? A receita de bolo, que ninguém gosta de falar em receita de bolo, né? Que é o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver o problema, o guia para vocês resolver é mais ou menos igual para todos os problemas. É sempre o mesmo. Não tem como errar, pessoal. Né? É só seguir a regra. Né? E a regra, então, para resolver os problemas desse tipo de cargas estáticas é aproximadamente essa aqui. Ó. No primeiro momento, nós vamos identificar os esforços presentes na peça mecânica, as solicitações e as tensões desenvolvidas, a seção crítica da peça e o ponto crítico da peça, pessoal. Tá? Então, sempre nós vamos identificar isso. Até já fiz no slide anterior, eu já fiz isso. A nossa força F está aqui. Ó. Vou repetir, então, o que eu falei anteriormente, tá? Para a gente poder seguir, então, essas regrinhas. Primeira coisa, onde é que está a força? Está ali ela. Vamos seguir aqui. Ó. Identificar os esforços presos à peça mecânica. Está aí a força, 1.350 newton. Tá? Essa força vai provocar
Na peça que eu quero dimensionar, que é a pecinha cujo diâmetro é o D aqui, ó, é essa que eu quero calcular, ela vai provocar algumas solicitações. Essa força, 1.350 newton, aplicado nesse ponto aqui, o que eu estou com verde aqui, ó, até o centro da peça que eu quero dimensionar, em primeiro lugar, essa força provoca um torque. Tá? Então, aqui, ó, vai existir um torque que vai ocorrer aqui, ó. Tá? Então, vai existir um torque. Então, o torque vai existir na peça que eu quero dimensionar. E esse torque, até podemos calcular ele aqui, ó, esse torque, ele vai ser igual à força aplicada vezes o braço de alavanca, vezes essa distância aqui, ó 1.350 newton vezes 100 milímetros vai ser o torque que vai ser aplicado, vezes 100 milímetros. Só que nós vamos utilizar aqui, então, as unidades, o torque, então, que vai ser aplicado aí. Eu vou chamar ele de T, para poder simplificar depois lá na frente. Ele é igual, então, à força 1.350 newton, olha só, vezes, em metro, né, 100 milímetros é 10 centímetros, 0,10 metro. E esse torque, então, pessoal, podemos calcular ele. Eu não tenho ele calculado aqui, já vamos calcular ele. 1.350 newton vezes ponto 1, não precisa nem calcular, né? Torque T, torque é igual a 135 newton vezes metro. Então, existe um torque que é aplicado na barra, tá? Então, geralmente, pessoal, quando a gente vai fazer o cálculo das forças que são aplicadas lá na seção crítica da peça, tá? Nós vamos levando as forças para lá. Então, assim, ó, quando eu tenho 1.350 newtons aplicado aqui, se eu quero levar essa força para o centro desta barra aqui, ó, geralmente eu levo a força e levo o efeito que ela causa. Então, se eu quisesse levar esses 1.350 newton lá para o centro da viga, eu levaria os 1.350 newtons, então, ali, ó. Vou colocar ele aqui, ó. 1.350 newton, F igual a 1.350 newton. E junto com essa força que eu levo o torque, porque essa força, como está distante do eixo da peça que eu quero calcular, ela provoca torque. Tá? Ok? Bom, calculei então, levei a força para o centro da minha viga e também levei o efeito dela, que é o torque, que eu já calculei então ele aqui, ó, torque. Bom, o torque, ele se distribui ao longo de uma seção circular, que é a seção com o diâmetro D, né? Essa aqui é a seção com o diâmetro D. A gente sabe que o torque, ele se distribui assim, ó. A distribuição do torque é essa. No centro da peça não tem o torque, e depois na periferia da peça eu tenho o torque máximo, então, né? Mais ou menos essa é a distribuição, então, do torque, né? Ele vai gerar tensões, né, na peça, e essas tensões devido ao torque vão estar com essa distribuição aqui. Tá? Bom, agora, eu tenho 1.350, que é a força que está aplicada aqui. Levei a força para o centro da peça e levei o torque. Agora tem o seguinte, ó. Lá na minha seção crítica da peça, que é a seção lá no ponto, que é essa seção aqui, que é o engaste, né? Essa vai ser uma seção crítica da peça. Seção crítica da peça. Por que vai ser uma seção crítica da peça? Por que não é essa seção aqui, de repente, crítica? Tá? Por que não é uma seção colocada nessa posição aqui, crítica? Tá? Essa seção aqui não é crítica
por causa do momento fletor. Como a força F, 350 N, está aplicada aqui, ó, né, a 125 mais 25 da peça, 150, ó, porque ela está aqui, ó, tá? 1.350 mais 20, 125 mais 25, nessa seção da peça AA, vai existir o momento fletor máximo. Aqui vai ocorrer o momento fletor máximo. Então, eu pego essa força de 1.350 Newton e levo ela lá para o engaste. 1.350 Newton. E levo junto com ela os seus efeitos. Vai existir, então, 1.350 vezes 150 milímetros vai provocar um momento fletor. E levo junto também o efeito do torque. Lá também está sendo torcida, que é o torque T. Então, lá na seção da peça agora, lá no engaste, nós temos essas três solicitações aí, ó. Torque, o momento fletor máximo, ele vai ser calculado. O momento fletor máximo, ele vai ser calculado. Vou colocar aqui então, momento fletor máximo. Ele vai ser calculado pela força vezes os 150 milímetros. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, 125 mais 25. Ou seja, o momento fletor máximo vai ser os 1.350 Newton vezes 0,15 metro, que nos dá, então, deixa eu fazer o cálculo de novo, 1.350 vezes 0,15, nos dá, então, um momento fletor máximo de 202,5 Newton vezes metro, tá? Então, esse momento fletor aqui, máximo, é calculado, então, por este procedimento aqui, ó. Então, como primeiro item do nosso problema, nós identificamos, né, os pontos, a seção crítica. Mas da seção crítica, né, vamos ver aqui, ó, como é que vai ser a distribuição de flexão. Aqui está o engaste, ó. Eu estou olhando de ladinho a peça, né? Aqui está o engaste. Tá? Aqui está o ponto A. Vejam que quando eu tiver momento fletor, a gente sabe que as fibras de cima da seção, aqui é o ponto A, né? Elas vão ser tracionadas e as fibras de baixo vão ser comprimidas. Então, o ponto A possui a máxima tensão de flexão. Ó. Isso aqui é tensão de flexão, sigma de flexão. O ponto A está mais carregado com flexão e o ponto A aqui, ó, da torção, está mais carregado com torção. Então, o ponto crítico da seção é o ponto A. É o ponto A. Ou também o B, ou a linha lá embaixo, né? Ou esse ponto aqui embaixo, tá? Lá embaixo tem compressão e também vai ter uma distribuição também de torção também dessa forma aqui, ó, tá? Então, o ponto mais crítico da seção crítica é o ponto A. Ou em cima ou embaixo nesse problema, tá? Tanto faz um quanto a outro são os pontos críticos. Então, nós sabemos que nesse problema, nós temos que resolver a situação para o ponto A. Nós temos que calcular o diâmetro da peça para o ponto mais carregado da seção crítica, que é a seção engaste e ponto A. Então, o nosso esforço todo vai estar direcionado para esse local aí, tá? Então, eu tenho já os índices de torque e momento fletor. Agora, vamos, então, partir para o dimensionamento, então, desse diâmetro, a partir dessas informações que eu coloquei aqui. Então, pessoal, ao iniciar o problema, a receita de bolo,
o guia para vocês resolverem sempre os problemas desse tipo é sempre identificar os esforços presentes na peça mecânica, as solicitações e tensões desenvolvidas, a seção crítica da peça e o ponto crítico da peça. Então, esse é o primeiro procedimento para vocês resolverem o problema. Sabemos que vai ter torque, então vai ter tensão de cisalhamento devido ao torque, e vai ter flexão, sabemos que vai ter tensão normal devido à flexão. Ah, mas aí tem o seguinte, pessoal. O professor esqueceu dessa força aqui, ó. Opa, tem mais uma força. 1.350 Newton aqui, ó. 1.350 Newton. Essa força F aqui, ó, vai causar cisalhamento devido cisalhamento lá no engaste da peça. O professor esqueceu? Não. Existe também isso aqui, ó. Vai existir isso aqui. Só que para o cisalhamento devido à flexão, o cisalhamento devido à flexão, a intensidade máxima desse cisalhamento devido à flexão, vou fazer aqui a seçãozinha da peça de diâmetro D, a máxima intensidade vai ocorrer aqui, ó, no centro da peça, naquela linha central da peça ali. Ali vai ocorrer a tensão de cisalhamento máxima, devido a cisalhamento. Como essa seção aqui da peça não está carregada com o momento fletor, ele é nulo, ó, o momento fletor vai ser nulo, aqui, ó, vai ser nulo, e o torque vai ser nulo. Esse ponto, que eu poderia dizer que é um ponto C, não vai ser um ponto crítico. Essa tensão de cisalhamento aqui máxima não está ocorrendo no ponto crítico, que é o ponto A. Então, por isso não vai ser levado em conta. O cisalhamento devido à flexão, né, ocorre, então, aqui, ó, que não é o ponto crítico. Então, pessoal, nesse nosso caso, nós não vamos levar ele em consideração por causa disso, tá? Mas se eu quisesse calcular o coeficiente de segurança para um ponto aqui no centro da peça aqui, qualquer ponto aqui, aí teria que levar ele em consideração, tá? Então, essa força F lá no engaste causa o cisalhamento devido à flexão. Como ele ocorre no centro da peça, nessa linha aqui, não levamos em consideração porque o nosso ponto crítico é o A, devido ao momento fletor e ao torque, que são máximos no ponto A. Beleza? Vamos para frente, então. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Se eu sei que tem torque e momento fletor, vamos começar a calcular essas tensões. Então, o item B desse problema vai ser o seguinte. Eu tenho um engaste. Está lá o engaste. Eu preciso, lá no engaste, aqui o ponto A, né? Preciso calcular as tensões de cisalhamento devido ao torque. Essa tensão aqui, ó, a maior é essa aí. E aí, então, essas tensões, pessoal, são calculadas pelo seguinte. A tensão é calculada por, lá da resistência dos materiais, nós sabemos que a tensão de cisalhamento devido ao torque é tal, vou chamar tal T, porque é devido à torção, é igual ao torque, vezes o raio de giração, sobre o J da seção da peça. Agora vocês vão perguntar, mas qual é o tamanho da peça, gente? Eu estou tentando calcular qual é o diâmetro da peça.
Então, agora nós vamos fazer. Nós sabemos que o nosso raio da peça é o diâmetro sobre 2. E nós sabemos que o J, para uma seção circular, ele é igual ao quê? Π d na 4 sobre 32. Então, vamos montar isso aí na expressão. Então, o nosso tal de torção, olha só o que vai acontecer. Não sei se vocês já fizeram problemas assim. O tal de torção, então, ele é igual ao quê? O torque. Nós calculamos o torque anteriormente. Deixa eu voltar aqui. 135 Nm. 135 Newton vezes metro, vezes o raio, vezes D sobre 2. Dividido por J. Dividido por J, que é π d na 4 sobre 32. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Então, essa divisão de fração, aqui eu tenho uma fração d sobre 2, 65, e π d na 4, a divisão é a multiplicação inversa. Então, fica 135 Newton vezes metro, vezes diâmetro, esse aqui, né? Vezes 32, dividido por 2 vezes π d na 4. Então, tudo isso dá para simplificar. Ó, esse diâmetro aqui, aqui corta, fica na 3. Vai ficar, então, tal de torção. Depois eu faço o cálculo. 135 Newton vezes metro. Nós não podemos esquecer de levar a unidade junto nesses problemas. Vezes 32, dividido por tudo isso aqui, ó. 2 vezes π, vezes diâmetro ao cubo. Então, olha o que aconteceu aí, tá? Estou com essa expressão aí, ó. Tá? Se nós fizermos esse cálculo das partes dos números que tem aí, deixa eu fazer aqui, ó. 135 vezes 32, dividido por, abre parênteses, 2 vezes π. 687,57. 55. Então, todo esse resultado aqui, ó, nos dá isso aqui, ó. Tal de torção é igual a 687, vou arredondar aqui para 55, tá? A unidade, não podemos esquecer, Newton vezes metro, dividido por d elevado ao cubo. Essa é a expressão da tensão de torção. Como nós não temos o diâmetro, é ele que nós queremos calcular, ó, pessoal. Essa expressão da torção agora, ela fica em função do diâmetro. Nós vamos ter que levar até o final da solução essa expressão aqui e ir montando essa expressão dentro de outras expressões até resolvermos o problema do diâmetro. Ok? Então, nós vamos deixar por enquanto ela aqui, vamos anotar ela no ladinho, tá? Porque daqui a pouquinho nós vamos juntar lá nas formas das tensões principais e calcular a tensão principal em função do diâmetro ao cubo. Bom, primeira solicitação está ali. Cisalhamento devido à torção. Próxima etapa do nosso modelo. Inflexão. Então, precisamos calcular a tensão de flexão no engaste. Tá? Nós já calculamos no item A. A gente sabe que tem o engaste, então, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui o engaste. Aqui está a peça, tá? A gente sabe que esse ponto aqui é o ponto A. E nesse ponto A, então, vai haver uma distribuição de tensões devido à flexão, que é essa aqui, ó. As fibras superiores vão ser
tracionadas devido à flexão, a linha neutra sem tensão e as fibras inferiores vão ser comprimidas, ó. Vai dar essa distribuição aqui, então, de tensão. As superiores tracionadas e as inferiores comprimidas. E eu quero calcular essa tensão máxima aqui, ó, que é esse vetorzinho aqui em cima, que ocorre no ponto A. Então, essa tensão, a tensão desenvolvida, então, a tensão desenvolvida é calculada por agora eu tenho tensão de flexão. Tensão normal de flexão, botar o subíndice F de flexão, ela é igual ao momento fletor, então no ponto A, que é o ponto crítico, vezes o C sobre o I da seção transversal da peça. Nós sabemos, então, lá da resistência dos materiais da flexão, que o C vale D sobre 2. Ó, o C é a distância da linha neutra até o ponto que eu quero calcular a tensão. Eu quero calcular em A. Então, essa distância é o raio. Raio é o D sobre 2. E a inércia, né? A inércia para uma seção circular é o π, Dzinho na 4, sobre 64 agora. Posso montar todas essas fórmulas numa expressão só. Tensão de flexão é momento fletor. Nós já calculamos ele. Vamos colocar aqui também, ó. Momento fletor, que já foi calculado, ele vale 202,5 Newton vezes metro. Então, vamos colocar aqui, 202,5 Newton vezes metro, vezes o diâmetro sobre 2, que é o C. Essa fração, eu vou dividir ela pela outra fração. Π, D na 4 sobre 64 agora. Como é uma divisão de fração, faz uma multiplicação inversa, fica 202,5 Newton vezes metro. Não esqueçam que você sempre tem que levar a unidade que está aparecendo aí. Vezes diâmetro, vezes 64. Dividido por π, 2, né? Tenho 2, vezes π, vezes diâmetro na 4. Então, dá para simplificar aqui o ECD com ECD, fica ao cubo, e dá para fazer a divisão. 202,5. 202,5 vezes 64, dividido... 202,5 vezes 64, dividido por, abre parênteses, 2 vezes π. Cadê o meu π aqui? Dá 2062. Toda essa expressão aqui, ó, vai dar que a tensão de flexão vai ser igual a 2062,64 aproximadamente, tá? Dividido por D ao cubo. Agora eu tenho uma expressão que é função do momento fletor em função do D ao cubo. E não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer de levar a unidade junto. Essa expressão é Newton vezes metro, porque aqui em cima, ó, eu tenho Newton vezes metro. Eu não posso deixar de levar também a unidade dessa expressão, porque o resultado que vai dar no final depende da análise desta unidade aqui, ó. Então, eu tenho uma expressão, novamente, em função do diâmetro da peça. Nesse caso, elevado ao cubo. Bom, se a nossa peça tivesse tração
devido a uma força de tração, o próximo item seria cálculo da tensão normal de tração devido à força axial, se tivesse, tá? Como só tem essas duas solicitações, torque e momento fletor, porque eu já fiz a análise anterior, a gente vai para a próxima etapa, que é a identificação das tensões no elemento infinitesimal. Nós vamos pegar o pontinho A lá, ó, o pontinho A, e vamos ampliar esse ponto A. Vamos pegar lá o nosso elemento infinitesimal. Opa, vamos apagar essa linha aí que ficou feio, né? Vamos pegar o nosso pontinho infinitesimalmente pequeno e vamos... Esse é o ponto A. Está aqui o ponto A. E vamos identificar quais são as tensões que tem nesse ponto A. Tensões na direção Y, sigma Y, tensões normais na direção Y. Vamos identificar quais são as tensões na direção sigma X, e vamos identificar quais são as tensões tal XY que tem aí, tá? Olha aqui, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, ó. Então ele está de ladinho ali, né? Está de ladinho. Vamos imaginar então esse elemento infinitesimal nesse sentido de giro, nesse sentido aí, tá? Então o que vai acontecer? No nosso elemento infinitesimal, a nossa tensão, ele tem isso aqui, ó. No ponto A, o ponto A apresenta isso aqui, ó. Só apresenta tensão sigma X, não tem sigma Y, e tem as tensões aqui, ó, devido ao torque, tal XY. Devido na direção X, tensão normal, as tensões que tem ali são quais? Devido à flexão. São as tensões devido à flexão. Que valem, que nós já calculamos, vale 20, 62,64 Newton vezes metro sobre diâmetro ao cubo. Essa é a tensão de flexão. E a tensão tal XY, que ocorre nesse ponto, ela é igual à tensão devido à torção, que é igual a 687,55 Newton vezes metro sobre D ao cubo. Então, essa tensão que tem aqui é devido a esses fatores aí. Podemos colocar aqui, então, arrumar um pouquinho melhor, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o tal XY vai ser igual a 687,55 Newton vezes metro sobre Dzinho ao cubo. E a tensão de flexão, sigma de flexão, vai ser igual aqui, então, a 262,64 Newton vezes metro sobre Dzinho ao cubo. Vejam que nós temos sempre que fazer assim, apesar de que dá para nós pular essas regrinhas todas aí, nós temos sempre que levar isso em conta. Porque se eu tivesse mais alguma tensão em alguma direção, por exemplo, tração, eu teria que somar tração no sigma x. Ou se eu tivesse sigma y, teria que colocar a tensão em sigma y. Então, é importante a gente sempre fazer isso, tá? Identificar as tensões no elemento infinitesimal, que é o nosso ponto A. É aquele pontinho lá, esse ponto tendendo sendo muito pequeno, né, nós ampliamos ele e imaginamos as tensões que ocorrem aí, tá? Então, essas são as tensões, né,
no elemento infinitesimal. Só tem tensão normal na direção x e tensão tal xy. Próxima etapa. Cálculo das tensões principais. Novamente, no ponto A, né? Nós vamos calcular no ponto A. As tensões principais são calculadas por σ1 e 2, que são as tensões principais, igual σx mais σy sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 elevado ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Lembrando que esse valor aqui, a raiz mais ou menos, ela é o tal máximo e também o tal mínimo das tensões principais. Sabemos que, não tem σy, zero. Resulta em, vou colocar em vermelho agora, σ1 e 2 é igual a σx sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada, σx sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Tá aí a expressão. Vamos calcular, colocar as informações aí. Vou colocar apertadinho aqui porque vai faltar lugar. σ1 e 2 é igual. O que é o σx? Nós já calculamos anteriormente. Ó. Vou voltar um pouquinho dois slides. Ó. O σx é 2062 sobre d ao cubo e o tal xy 687,55. Vamos colocar aqui, ó. σx 2062,64 Newton vezes metro sobre dzinho ao cubo dividido por 2. Mais ou menos raiz quadrada de σx de novo, ó, tudo isso, 2062,64 Newton vezes metro, dividido por d ao cubo, dividido por 2, elevado ao quadrado, mais o tal xy. Tal xy é igual, estou pegando aqui, 687,55 Newton vezes metro sobre dzinho ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Olhem só o que está dando aí, né? Olha o que está dando aí. Vamos ver o que acontece. Vou fazer aqui embaixo. σ1 e 2 é igual. Primeira parte, ó. 2062 vai ficar isso aqui, ó. Vamos fazer em etapa aqui, ó. 2062,64 Newton vezes metro dividido por 2d ao cubo. Assim, gente, o torque não tem que ser somado ao momento fletor. Torque, ele gera força, o torque, ele gera tensões cisalhantes, tá? E o momento fletor gera tensões normais. São duas coisas diferentes. Essa soma do torque e da flexão
elas são levadas em conta nas tensões principais. Digamos assim, essa equivalência entre as duas é levada em consideração no cálculo das tensões principais, mas nós não podemos somar torque com o momento fletor. São duas coisas diferentes. E o efeito delas é somado, digamos assim, nas tensões principais. Tá ok? Aqui, então, mais ou menos, raiz quadrada só para fazer passo a passo aqui, elevado ao quadrado, mais 687,55 newton vezes metro, dividido por d ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu fechar aqui. 2062 dividido por 2, vamos ver aqui, ó. Vamos só fazer esse cálculo aqui, ó. 2062,64. Opa! 2062,64 dividido por 2, isso aqui, vou colocar em azul aqui. Essa divisão aqui, ó, dá 1031,32. Tá? Só o número. Então, essa partezinha aqui, ó, toda ela, dá 1031,32. Vamos fazer o seguinte, ó. Observem aqui que tensão principal, então, ó, sigma 1 e sigma 2 é igual a 1031,32 newton vezes metro dividido por d ao cubo. É o primeiro aqui, ó, essa primeira expressão aqui. Mais ou menos, vou colocar novamente aqui, raiz quadrada, vou dar uma apertadinha aqui para entrar tudo aqui dentro, vai dar mais 1031,32 newton vezes metro sobre d ao cubo elevado ao quadrado, mais 687,55 newton vezes metro sobre d ao cubo elevado ao quadrado. Agora vamos fazer a conta. Tá? Olha o que vai dar. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Sigma 1 e sigma 2 é igual. Esse primeiro fica igual. 1031,32 newton vezes metro sobre d ao quadrado. Mais ou menos o seguinte agora. Se nós pegarmos esses valores aqui, ó, 1031,32 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar, ó, 1031 newton vezes metro elevado ao quadrado, vai dar esse valor aqui, ó. Se eu pegar d ao cubo e elevar ao quadrado, fica d na 6. E newton vezes metro, se eu elevar ao quadrado, fica newton ao quadrado vezes metro ao quadrado. Essas são as unidades. Mas, se eu pegar agora aqui, ó, 687 elevado ao quadrado, vai ficar 47,2711,25. O newton vezes metro ao quadrado fica newton ao quadrado vezes metro ao quadrado dividido por d na 6. Aqui eu tenho d na 6
e D na 6. Qual que é o mínimo múltiplo comum disso? Sigma 1 e 2 é igual a 1031,32 newton vezes metro, dividido por D ao quadrado. Aqui é D ao cubo. Só vamos corrigir aqui. Aqui é D ao cubo, né? D ao cubo. Mais ou menos. Tudo isso fica raiz quadrada. O mínimo múltiplo comum fica D na 6. E em cima eu somo esse valor aqui, ó. Este valor aqui, mais esse, 47.000, vai nos dar aqui, ó, 153.000. Aliás, não é 1 milhão, né? 6340,5 newton ao quadrado vezes metro ao quadrado. Vai nos dar este valor aí, ó. Tudo isso dividido por D na 6. Vamos agora tirar a raiz quadrada desse valor aqui, então. Tá? Eu acho que eu tenho mais aqui, ó. Tem mais aqui. Então, ó, pegando essa expressão aqui agora, né? E tirando a raiz quadrada desses valores, deixa eu colocar aqui do ladinho. Vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui. Vai me dar o seguinte, ó. Isso aqui, depois eu tiro. Sigma 1 e 2 é igual a 1031,32 newton por metro sobre D ao cubo. Mais ou menos, ó, vou fazer a raiz quadrada de 153,6340,5 vezes, vou tirar a raiz quadrada de newton ao quadrado vezes metro ao quadrado. E vou tirar também a raiz quadrada de D na 6. Então, tirando essas raízes quadradas aí, constante das unidades do D na 6, ó, vai resultar isso aqui, ó. Sigma 1 e 2 é igual a 1031,32 newton vezes metro dividido por D ao cubo. Mais ou menos, tirando a raiz quadrada e tudo aquilo lá, vai dar 1.239,49 newton vezes metro sobre D ao cubo. D ao cubo. Agora eu tiro a raiz. Agora eu tiro as raízes. Tensão principal sigma 1, quanto que vale? Se eu somar, então, ó, 1031,32 newton por metro, mais 1.239,49 newton vezes metro, sobre D ao cubo, embaixo é D ao cubo, então o mínimo é D ao cubo. Fica sigma 1 igual, fica sobre D ao cubo, somando as duas partes de cima, fica 2.270,8, aproximadamente, tá, pessoal? 0,8 newton vezes metro. Esse é o sigma 1, em função do D ao cubo. O que é o sigma 2? Eu estou enfatizando aqui, pessoal, no cálculo todo, menos agora, né? É o menos da raiz. 1.239,49 sobre D ao cubo, newton vezes metro. Então, o sigma 2, um menos o outro, vai dar menos 208,17 newton vezes metro sobre
d ao cubo. Está aí o sigma 1 e o sigma 2, em função do d ao cubo. Tá? Tudo em função do d ao cubo. E ainda estou levando as unidades juntas aí, porque senão não tem como resolver. Tá? Ok? Agora eu tenho sigma 1 e sigma 2. Não preciso calcular o tal máximo e o tal mínimo, porque ele não usa, e nenhuma teoria usa ele. Vamos para a teoria de von Mises. Cálculo de âmbito da peça usando a teoria de von Mises. Nós sabemos que a teoria de von Mises, é obtida por, a forma que a gente usa é essa aqui, ó. O coeficiente de segurança é igual a tensão de escoamento do material dividido pela elipse de von Mises. Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado. Isso aqui, só para lembrar vocês, né, é a elipse de von Mises. É a elipse. É a forma da elipse. Nós temos o seguinte. Foi dado no início do problema que a nossa tensão de escoamento do material, do aço com que é feita a peça, é 400 megapascal. Foi dado também que nós queríamos calcular o diâmetro da peça para um coeficiente de von Mises de 2,5. Nós queremos usar o coeficiente de 2,5. Então, nós temos que colocar agora nessa fórmula as tensões principais. Então, vamos colocar ela. Então, 2,5, que é o coeficiente de segurança, é igual. Tensão de escoamento, 400 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Megapascal. Dividido tudo por... Aí vai dar grande. O que é o meu sigma 1? Depois eu coloco a raiz aqui. Raiz quadrada, né? Vou colocar aqui. Raiz quadrada de sigma 1. 270,8 Newton vezes metro sobre d ao cubo. Ó, estou pegando esses valores aqui, ó. Este e esse aqui, ó. O sigma 1 é 270 e o sigma 2 menos 208. Tudo isso elevado ao quadrado. Menos da fórmula aqui, ó. Sigma 1, 270,8 Newton vezes metro, dividido por d ao cubo, vezes sigma 2, vezes sigma 2. Quanto é o sigma 2? O sigma 2 é menos 208,17 Newton vezes metro sobre d ao cubo. Mais sigma 2. Mais sigma 2 ao quadrado. Menos 208,17 Newton vezes metro sobre d ao cubo ao quadrado. Tá aí, então, a expressão que eu preciso. Então, assim, ó, vai dar aqui 2,5 igual 400 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Tudo isso dividido, então, pelo seguinte, ó.
raiz quadrada, vou colocar depois no final. Deixa eu ver esses valores, se eu tenho calculado aqui. Eu já tenho todo ele direto aqui, ó. Somando, pessoal, vejam o seguinte, ó. 2.270,8 vamos colocar aqui. Não sei se precisa colocar ou não, mas fazendo essa soma, tudo vai dar sobre D na 6, né? Então, vamos fazer aqui. Já que estamos fazendo o completo, 2.270,8 ao quadrado, vezes Newton ao quadrado, vezes metro ao quadrado, dividido por D na 6. Esse menos com esse menos fica positivo. Mais 2.270, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 2.270,8 vezes 208,17 vai dar 47, 2712,43 Newton ao quadrado vezes metro ao quadrado dividido por D na 6. Mais 208,17 elevado ao quadrado, vou botar aqui na memória x, 208,17, não, 208,17 elevado ao quadrado dá mais 4,334,75 vezes Newton ao quadrado vezes metro ao quadrado sobre D ao cubo, D na 6. E o 270, vamos pegar esse 270 aqui que eu já calculei aqui, ó, vamos colocar também ele aqui embaixo, vamos calcular também o valor dele ao quadrado, tá? Então, vou apagar aqui ele. Esse valor aqui e esse aqui, vamos apagar ele. Vamos colocar já o valor dele. 270, né? Isso aqui mais x. Dois 270,8x ao quadrado. Tudo isso dá isso aqui, ó. Não posso apagar esse negócio aqui agora. 51, 56, 532. Somando essas três parcelas, mais isso. Não, deixa eu voltar para trás aqui. 51, 56, 532,64 mais isso dá 56, ó. Somando todas essas parcelas aqui, então, agora, tudo que está dentro da raiz quadrada dividido por D na 6, vai dar isso aqui, ó. 2,5 é igual a 400 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado, tudo isso dividido para a tensão de von Mises, que vai dar raiz quadrada de 783,34 Newton ao quadrado vezes metro ao quadrado, dividido por D na 6. Tá? A soma daquilo lá. Fazendo essas raízes, então, ó, chegamos isso aqui, ó. O N vai ser igual. Já tem o N, peraí. — 2,5 igual a 400 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Não podemos esquecer das unidades, dividido por
Raiz de 56,73,783 vai dar isso aqui, ó. Isso tende a x, raiz de x, né? Tudo isso aqui vai dar 2.381,97. Quando eu tiro a raiz quadrada, ó, aqui, ó, de Newton ao quadrado sobre vezes metro ao quadrado, vai ficar a unidade, ó, Newton vezes metro. Quando eu tiro a raiz quadrada de d na 6, fica d ao cubo. Tá aí a expressão. Divisão por fração, ó. Isso aqui é uma fração dividido por outra fração. 2,5 é igual a 400 vezes 10 na 6, olha a unidade, Newton por metro quadrado. Tá? Isso aqui, então, em cima multiplica vezes d ao cubo, que estava embaixo, e esse 2.381,97 newton vezes metro multiplica o metro quadrado, fica vezes 2.381,97 newton vezes metro. Ó, divisão de fração. O que dá para nessas frações aí, ó? Olhem só. Esse newton agora com esse newton corta, ó. Metro quadrado com metro fica metro cúbico, então fica 2,5 igual a 400 vezes 10 na 6 vezes d ao cubo, dividido por 2.381,97 metro ao cubo. Agora, isso aqui, ó, multiplica, eu preciso isolar o d agora. 2,5 vezes 2.381,97 metro cúbico é igual a 400 vezes 10 na 6 vezes d ao cubo. Vou isolar o d ao cubo. 2,5 vezes 2.381,97 metro cúbico dividido por 400 vezes 10 na 6 é igual ao diâmetro ao cubo. Aí agora então vem o diâmetro, né? Vou fazer essa divisão, né? Vamos fazer aqui, vou passar para cá, ó. Vou passar esse cálculo para cá. Então, ó, d ao cubo é igual a 2,5 vezes 2.381 dividido por 400 vezes a 6, dá isso aqui, ó. 0,00014,887 metro cúbico, a unidade. Então, essa divisão toda aqui, ó, toda essa divisão aqui, né, dá esse 0,00014,887, porque é dividido por 10 na 6, né, ó. É um valor grande aqui, ó, 10 na 6. Então, D é igual a raiz cúbica de 0,00014,887 metro cúbico. Ó. Raiz cúbica de metro cúbico. O diâmetro vai dar, então, 0,0246 metro. Raiz cúbica de metro cúbico, a unidade que deu, metro. Ou seja, o diâmetro da peça tem que ser 24,6 milímetros. Arredondando aqui, então, de aproximadamente igual a 25,0 milímetros. O nosso diâmetro da nossa peça
por von Mises, usando um coeficiente de segurança de 2,5, o diâmetro da peça, então, aqui, ó, D, tem que ser igual a 25 milímetros, arredondando, né? Arredondando para 25 milímetros. Para suportar o carregamento da força F, que vai gerar uma torção e uma flexão a 125 milímetros. 25 milímetros, pessoal, é uma polegada. Abram a polegada de vocês aí, o dedão de vocês da polegada. Olhem lá o dedo de vocês. É mais ou menos isso aí, ó, 25 milímetros de diâmetro, pessoal. E a força aplicada lá, ó, essa força aqui, ó, é 1.350 newton. Vamos transformar esse 1.350 newton em quilograma para nós imaginar a partir do nosso peso? Dá mais ou menos 135 quilograma, pessoal. É um pouquinho mais o nosso peso. Eu peso 80, né? Vocês pesam bem menos, né? Devido à pandemia, eu estou já com 86, né? Gente, ó, é mais ou menos uma pessoa de 100 quilos pendurada naquela força F a 100 milímetros. Que é um... Peguem a régua de vocês, 100 milímetros é 10 centímetros. E há um momento fletor lá do engaste de 125, 12 centímetros. É uma força razoavelmente pequena, 135 kg força, mais ou menos, né? Só para transformar em uma unidade que fica fácil da gente enxergar. 135 kg força, mais ou menos. Nessas distâncias, deu 25 milímetros. Mas usando um coeficiente de segurança de 2,5. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, que as nossas peças mecânicas são de dimensões, geralmente, compatíveis com o coeficiente de segurança, mas são grandes, né? Não é qualquer coisinha, não é uma polegada aí, não é pouca coisa. Para uma carga pequena colocada ali. Mas os efeitos das tensões são grandes, tá? Então, esse, pessoal, é o modo de fazer o dimensionamento de uma peça. Então, o que aconteceu aí? Nós tivemos que colocar tudo isso dentro de uma fórmula única, lá da tensão de von Mises, e a partir dela calcular o tamanho do diâmetro. Mas esse procedimento é muito trabalhoso para fazer, né? Esse procedimento é muito trabalhoso para fazer. E aí, então, a gente não usa geralmente esse procedimento. A gente vai dando diâmetro. Por exemplo, se o projeto da gente for assim, vamos fazer o cálculo dessa peça para um coeficiente de segurança 2,5. É mais fácil ir atribuindo no início do problema diâmetro 10 milímetros, 15 milímetros, e no final ir calculando o coeficiente de segurança. Isso fica bem mais fácil de ser resolvido, tá? Do que fazer todo esse procedimento que a gente fez agora, tá? Ok? Bom, esses exercícios estão, né, nesses livros aqui, ó. Possivelmente esse exercício aqui, ele está num desses livros aqui, não lembro mais qual, né? Ou é o Shigley, ou é a coleção Shaw, né? Tá nesses livros, tá? E eu fiz esse cálculo seguindo a rigor como deveria ser feito, tá? Usando a teoria de von Mises, tá? Então, a gente sempre segue isso. Quando não tem torque ou só tem um tipo de tensão, nós podemos cortar aquelas tensões principais lá, né? Sigma 1 é igual a... Sigma 2 é igual a 0 e sigma 1 é igual a sigma x, né? Quando tem outras condições, e resolver mais rapidamente. Mas sempre esse é o procedimento que a gente tem que estar executando.